Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Dando sequência ao nosso estudo de geometria espacial, hoje trabalharemos com a inscrição e circunscrição de sólidos. Mais especificamente o seguinte, eu coloquei aqui no título como cubo circunscrito, mas a gente vai trabalhar com a ideia do cubo inscrito. Primeiro passo importante que a gente tem é trabalhar essa diferenciação entre o que é inscrito e o que é circunscrito. Algo inscrito é algo que está dentro. Algo circunscrito é o que está fora. Então, vamos fazer o seguinte, eu coloquei uma situação aqui onde eu tenho, preste bem atenção, onde eu tenho uma esfera inscrita no cubo. A esfera está dentro, mas eu tenho o cubo circunscrito à esfera, que é o título que eu coloquei aqui. Lembre que toda inscrição vai ter uma circunscrição também. Então, se eu tenho uma figura inscrita, provavelmente eu vou ter uma circunscrita. O que acontece ali? O que você tem que lembrar disso aqui? Eu preciso te fornecer um elemento para que eu consiga relacionar com os outros. Por exemplo, olha só, eu estou imaginando que isso aqui é um cubo. Digamos que esse cubo tem aresta, olha só. Eu vou pegar um cubinho, lembrando que o cubo tem todas as arestas iguais. Um cubo de aresta, 6 metros. O que é importante vocês enxergarem ali? O que é importante você perceber? Se eu estou te fornecendo a aresta do cubo, eu estou fornecendo para você o diâmetro da esfera e o raio da esfera. Por quê? Primeiro, para a esfera ela estar inscrita, para ela estar dentro, ela tem que tocar todas as faces do cubo. Imagine aquela caixinha, o cubinho, dentro dele uma esfera. Ela está tocando a face superior, a face inferior, as faces laterais, a face frontal e a face do fundo. Ela está tocando em todas essas regiões. Graças a isso que eu consigo deduzir o seguinte, que se a aresta do cubo vale 6, vou colocar aqui, a aresta do cubo vai ser igual a 6 metros. O que eu tenho que lembrar? Quer ver? Se eu pedir para você encontrar o raio da esfera, vamos pensar um pouquinho? Centro da esfera coincide com o centro do cubo. Daí o que nós temos ali? Dá uma olhada. Se você ligar o centro da esfera até a parede onde ela está tocando ali, você tem exatamente a metade da aresta. Então, o raio da esfera vai ser metade da aresta do cubo, vai ser de 3 metros. Então, olha só, aonde vamos chegar com toda essa conversa? Primeira situação, o raio da esfera é metade da aresta do cubo. É metade da aresta do cubo. Isso aqui é de extrema importância a gente lembrar. Mas aquilo que eu sempre falo, o desenho ele mata tudo, ele resolve tudo. Ele matou todas essas relações que você tem. Por quê? Porque essa medida vale 3 metros. O que eu posso fazer? Calcular a diferença, tá? O volume dentro do cubo não ocupado pela esfera. Olha o que eu acabei de falar. Eu quero o volume dentro do cubo não ocupado pela esfera. Vamos pensar um pouquinho? Eu vou pensar assim, eu vou em primeiro lugar achar o volume da esfera. Volume de uma esfera é dado pelo quê? 4/3 de πr ao cubo. Então, espera um pouquinho. Volume da esfera vai ser igual 4/3 de π vezes. Vamos pensar um pouquinho? O raio da esfera é 3. Então, espera lá. Raio da esfera, 3 ao cubo. Conclusão, 3 ao cubo dá 27, dividido por 3 dá 9, vezes 4, 36 π metros cúbicos. Isso vai ser o volume da esfera. Mas lembra que eu pedi para você? Eu quero o volume não ocupado pela esfera dentro do cubo. Então o que acontece? A gente vai atrás do volume do cubo. O volume do cubo é dado pela aresta ao cubo. A aresta do cubo é 6. 6 ao cubo. Isso, 6 vezes 6 vezes 6, 216 metros cúbicos. 216 metros cúbicos. Mas eu quero o volume da esfera dentro do cubo que não é ocupado por ela. O que eu vou fazer? O volume proposto vai ser igual. O que você faz para achar o volume não ocupado? Você pega o volume de toda a região do cubo, você pega o volume do cubo e dele você subtrai, ficou estranho o meu bezinho, volume do cubo e dele você subtrai o volume da esfera.
E aqui vem uma relação que muitos de vocês questionam. Ó, volume vai ser igual. Volume do cubo é 216, menos volume da esfera, 36π. Tudo isso em metro cúbico. Perceba que em momento algum eu pedi para você mexer no π. Claro que se eu solicitar a mudança do π por 3 ou 3.14, dependendo da vontade de quem faz a questão, daí você troca ali e faz a diferença dos dois. Mas caso eu não peça, a tua resposta é essa. Só lembre que eu estou trabalhando com a ideia do quê? Da esfera inscrita no cubo. Mas eu posso ter uma esfera circunscrevendo o cubo também. Quer ver? Vou ficar de lado aqui, pedir para você dar aquela congeladinha na tela, que é a hora que você copia, e eu vou aproveitar a mesma ideia, certo? E não vou nem mexer nos valores, eu vou apenas circunscrever a figura. Vou apagar aqui do lado, tudo bem? Gente, quando eu falo circunscrever, acontece o seguinte, ó. Eu vou achar ela aqui, vou achar a minha esfera aqui. Deixa eu imaginar o seguinte. Ó, mais ou menos a ideia. E aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. Você percebeu uma situação? Eu encaixei agora o cubo dentro da esfera. Eu sei que a visão espacial ela fica um pouco mais complicadinha, mas dá pra gente analisar o seguinte. O que interessa disso aqui, ó? Olha só, eu vou por um momento apagar o raio dela aqui, tá certo? Vou apagar o raio dela aqui. E mais, vamos fazer melhor. Eu vou apagar a esfera inscrita nele, porque daí você consegue ter uma visão melhor, ó. Estou tirando a esfera de dentro do cubo, estou apenas com a esfera circunscrevendo. Tudo bem? Deixa eu tirar essas partezinhas. Ó, o que é interessante você perceber? Primeira informação, todos os vértices do cubo, todos os vértices estão tocando na esfera. Todos os vértices tocam na esfera. E mais, se você analisar bem, isso que está aqui, ó, que vai desse vértice, que atravessa o cubo todo aqui, sem bater no meu dedo, claro, que atravessa o cubo todo aquilo ali, isso, que eu marquei em vermelho, ele é o diâmetro da esfera. Pera lá. É o diâmetro da esfera. Mas além de ser o diâmetro da esfera, é a diagonal do cubo. Hora da gente relacionar. Vamos fazer uma relação. O que é importante você lembrar? A gente tem que lembrar de algumas relações, alguns elementos do cubo. Primeiro, vou marcar aqui pra gente com toda a calma do mundo. Em relação ao cubo, olha só. O que nós temos? A diagonal do cubo. A diagonal do cubo, ó, isso é o diâmetro da esfera. Ela coincide com a diagonal do cubo. A diagonal do cubo, ela tem uma relação para ela. Ela é dada pela aresta raiz de 3. A raiz de 3. Você lembra como é que a gente chega nela, né? Vou fazer um rascunho aqui rapidinho. Você pega um cubinho aqui, ó, só para relembrar você, ó. Certo? O que eu tenho? Isso aqui é A, isso é A, diagonal da base, A raiz de 2. Mais esse Azinho, Pitágoras, a gente fecha em aresta raiz de 3. É a diagonal do cubo. Diagonal do cubo. Tome cuidado. Em relação à esfera, olha só, em relação à esfera, o que nós temos? O diâmetro da esfera. O diâmetro da esfera eu vou chamar de dzão, que é igual ao dobro do raio da esfera. Certo? Vamos pensar um pouquinho? Essa medida vermelha, ela representa duas coisas. Ela é a diagonal do cubo e ela é o diâmetro da esfera. Então, o que eu posso fazer? Juntando as duas relações, o diâmetro da esfera vai ser igual a aresta raiz de 3, mais o diâmetro da esfera, ele vai ser o dobro do raio da esfera, vai ser igual a aresta raiz de 3. O raio da esfera vai ser dado por aresta raiz de 3 sobre 2. Ó, pode vir a perguntinha, né? Tá, mas e como que ele vai fazer para perguntar isso para mim? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu quero que você calcule o volume de uma esfera. Olha a pergunta. Eu quero o volume de uma esfera circunscrita a um cubo de aresta 3. Olha isso. Ia falar 2, falei 3. Eu quero o volume da esfera
circunscrita, ó a pergunta, ao cubo de aresta 3. Vamos complicar um pouquinho? De aresta 6 raiz de 3 metros. Peraí. Olha a pergunta que eu estou te fazendo. Olha a pergunta. Eu quero o volume da esfera. A esfera está circunscrita ao cubo. O cubo tem aresta 6 raiz de 3. Então, pera. Para você achar o volume de uma esfera, o volume de uma esfera ele é dado por 4/3 de π raio ao cubo. Preciso do raio da esfera. Raio da esfera é aresta raiz de 3 sobre 2. Por que eu estou te fornecendo exatamente aquilo? A sensação que dá é que você vai falar, poxa, professor, você está me complicando. Não, eu estou te ajudando. Sabe por quê? Porque se o cubo tem aresta 6 raiz de 3, o raio da esfera vai ser a aresta dele que vale 6 raiz de 3 vezes a raiz de 3 dividido por 2. Espera aí, o raio vai ser igual 6 dividido por 2 dá 3. Raiz de 3 vezes ela mesma dá 3. O raio da esfera vai ser igual a 9 metros. Cara, uma esfera de raio 9 metros é uma esfera, hein? O que eu tenho? Volume dele vai ser igual 4/3 de π vezes o raio dela ao cubo. Então, peraí, hora de fazer continha, só cuidado. 9 ao cubo, 9 vezes 9 vezes 9. Vamos pensar um pouquinho? 9 vezes 9 vezes 9. Só que esses 3 9s aqui estão sendo divididos por 3, então eu vou jogar um 3 aqui embaixo. Eu cancelo isso aqui, ó. 9 vezes 9, 81. Vezes o 3 de cima, 3 vezes 8, 24, com 1 dá 3. Ei, isso vai ser igual, cuidado que não acabou ainda a nossa multiplicação. 4π vezes 243. Você percebeu que a gente sempre usa rascunho, né? Tem que vir no cantinho fazer rascunho de conta. Não tenha vergonha de fazer isso, não. Tenho lá 243, vou multiplicar isso aqui por 4. Vamos ver. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 3 dá 12. Então estamos falando de 2, 7, 9. 900, só cuidado que o π não trocamos. O volume vai ser igual 972 π, unidade metro cúbico. Está lá. Certo? 8 mais 1, 9, 6 e 1, 7, 2. E essa multiplicação já me perguntaram, que mistério é esse que você faz, professor? Um dia eu conto para vocês. Está lá. Ah, e se ele pedir para você trocar por 3, troque por 3, por 3.14 e troque por 3.14. Então, gente, essa é a ideia de inscrição e circunscrição. Vocês estão lembrados que eu falei para vocês, eu disse para vocês lá na nossa aula de esfera, que a esfera dificilmente ela aparece sozinha. Tá aqui um bom exemplo, ó. A esfera não aparece sozinha. Esfera com cubo é uma pedida muito boa, só cuidado. Esfera inscrita é uma coisa, esfera circunscrita é outra. Faça o desenho, esboce o desenho. Não tenha vergonha de fazer o desenho, porque às vezes a gente percebe que você fala assim, ah, mas é que vocês fazem com compasso e régua. Faz o seguinte, quer ver? Ó? Dá uma sugestão. Vou apagar aqui o meu desenho. Por mais que ele esteja bonitinho, imagine no dia da prova, você precisa fazer exatamente o desenho que eu fiz agora, exatamente o mesmo desenho. Dele fala para você, o cubo está inscrito na esfera. Pera aí, você vai pensar, cubo dentro da esfera. O que você faz? Desenha o cubinho. Claro, tenta fazer o mais bonitinho, ó. Desenha o cubinho. E daí do cubinho, você vai fazer uma esfera. Ó, você vai inscrever ela aqui, ó. O que eu preciso não é que o desenho saia bonito, eu preciso que você enxergue. Se o cubo está dentro da esfera, cubo dentro da esfera. É isso aqui que você tem que lembrar. Ah, mas esse vértice toca, isso aqui é diagonal do cubo e diâmetro da esfera. Diagonal do cubo é aresta raiz de 3. Diâmetro da esfera é a mesma coisa. Diâmetro da esfera, ela é o dobro do raio da esfera. Daí você tem que o dobro do raio vai ser a aresta raiz de 3 e fim de papo, fim da conversa. Você evita a decoreba, né? Apenas fazendo a relação
do desenho. Não precisa sair bonito, pode ser uma coisa que você entenda, tudo bem? Gente, então, por enquanto ficamos por aqui. Um grande abraço para você, obrigado aí pelo carinho, pela atenção e pela sua paciência e um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.